Milionário fica chocado após mendiga virgem revelar segredos sobre seu filho perdido. Numa Lisboa que parece engolir o tempo, Luís, um milionário que vive em sua mansão escura, cheia de sombras e ecos, mal podia imaginar que sua vida iria virar do avesso naquele dia cinzento. Ele andava pelas ruas apertadas da Baixa, com o rosto fechado e o coração pesado, preso ao fantasma do filho que morreu, ou isso era o que ele sempre acreditou. A tristeza era tão densa no ar, ao redor da mansão, que parecia sugar a luz do sol. Quando passou por um grupo de mendigos em um beco cheio de grafites e lixo, algo travou seu passo. Ali, entre as sombras e o cheiro forte de vinho barato, estava ela, uma mulher que mais parecia uma visão inesperada. Dona de um olhar estranho, perdido, sua roupa suja destoava do cenário, mas sua presença tinha uma urgência que não dava para ignorar. Era como se carregasse um segredo capaz de acabar com todos os segredos de Luís. Ela se aproximou devagar, as mãos trê. O choque foi imediato. O coração disparado, os olhos arregalados, uma mistura de ceticismo e esperança latejava dentro dele, sufocando. Quem era essa mulher? Por que ele nunca ouviu essa história? E o mais assustador, por que o filho que ele lamentava estava escondido em algum lugar, longe dele, protegido por alguém que a cidade esquecia? Naquela confusão de emoções, Luís viu pela primeira vez o medo verdadeiro. Não o medo de perder algo, mas o medo de descobrir o que perdeu de verdade. Enquanto a mendiga sussurrava os detalhes desconexos, apareceu no rosto dela uma sombra. Algo que não contava. Um segredo que fervilhava sob a pele enrugada pelo frio e pela dor. Ele é mais do que você imagina, ela disse, olhando direto nos olhos dele. Mas cuidado, pai. O amor pode salvar ou destruir. E o que eu escondo pode colocar tudo em risco. A multidão que começou a se formar no beco só aumentava o peso da cena. Alguns cochichavam, outros observavam com desdém. A noite parecia cair antes da hora, envolta na tensão elétrica daquele encontro. Luís, com as mãos geladas e o coração tremendo, sentiu um nó enorme no estômago. Será que tudo aquilo era real ou uma armadilha? E se fosse verdade, o que ele faria quando finalmente encontrasse o filho que nunca deixou de amar, mesmo nos seus piores pesadelos? O misterioso segredo da mendiga virgem abriu um abismo na vida de Luís. A pergunta que agora martelava sua mente era brutal e clara. O que mais ela estava escondendo? E pior, quanto tempo restava para ele entender o que realmente aconteceu naquele passado sombrio? O passado, a dor, a esperança, tudo junto. A luta silenciosa de um pai entre as sombras de uma cidade que não perdoa estava começando. Mas a próxima jogada parecia ser de alguém que nunca sairia da escuridão tão fácil assim. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luís estava paralisado. O que a mendiga, a tal virgem, tinha acabado de dizer reverberava em sua mente como um eco angustiante. Ele queria gritar, perguntar, mas as palavras não saíam. O olhar dela tinha um peso que quase o derrubava. E no meio da multidão que se agloma, garoto, por favor, não faça isso. A voz da mendiga era como um sussurro entre os murmúrios dos observadores. Um homem na multidão, um conhecido de Luís, ergueu a mão numa tentativa palpável de silenciar o rumor, mas era tarde demais. A tensão no ar se tornou palpável. Luís olhou ao redor, rosto apreensivo, sussurros preocupados, rostos que sempre passaram desapercebidos pelas ruas. Agora pareciam bandidos curiosos. O frio da noite subiu pelo seu corpo.
e ele sentiu um calafrio que não estava apenas relacionado ao queima. Mas antes que pudesse articular uma pergunta, a Virgem acrescentou: ele está em perigo, seu filho. Há algo que você não sabe, algo muito maior do que você pode imaginar. E enquanto dizia isso, um brilho atravessou seu olhar, quase como uma faísca. De repente, o som de sirenes cortou o ar, e a luz de um carro de polícia se lançou na escuridão como um farol desesperado. A multidão se agitou. Alguns começaram a correr, outros apenas se encolheram, sem saber o que. Foi quando, no meio do tumulto, um grito abafado ecoou. Parem, ele está fugindo. Na mesma hora, um jovem apareceu correndo, ofegante. Ele havia sido capturado por alguém ou algo maior, e suas feições eram conhecidas por Luís. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali, alguém que carregava um peso que ele conhecia bem. Mãe, não! O garoto gritou em direção à Virgem, cujas feições mudaram instantaneamente, revelando uma expressão que Luís nunca esperava ver. Ela não era apenas uma mendiga. Ela era a mãe do menino perdido. Um tumulto misturou os gritos de choque e a revelação que rasgou o ar como um raio. Por que você nunca me disse? Luís estava em choque. Suas pernas tremiam. O garoto correu em direção à mendiga, e a ligação entre os dois parecia ser uma corda invisível, tão forte que Luís podia sentir. Ele se lembrou de um velho amor da juventude, uma mulher que ele havia perdido há muito. Você é a mãe do meu filho? As palavras saíram como um golpe. Sim, mas não é só isso. A voz da mulher era alta, desesperada. Ele não está em segurança. Está sendo caçado por pessoas que querem seu poder. As sirenes ficaram mais próximas, e o desespero tomou conta do beco. Luís congelou. Poder, que ela estava dizendo. A multidão, agora afunilada pela chegada da polícia, se espalhava, e o caos se instalava. Luís percebeu que cada dado dela era mais como um pedaço de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Quem eram esses caçadores? O que esse poder significava? Você precisa protegê-lo. A Virgem implorava, agora com a voz quebrada. Se não o fizer, perderá tudo. Vocês não são quem pensam que são. As luzes da polícia refletiam um futuro sombrio, e Luís sentiu que estava escorregando para um abismo. A revelação foi como um golpe baixo, cada palavra dela perfurando suas defesas. Seu filho perdido em um emaranhado de segredos. Sua vida, uma mentira? Enquanto a multidão dispersava e as sombras cercavam, ele ficou parado, preso entre o medo e uma nova esperança. A mente lhe gritava que tudo isso precisava ser de importância, mas o que mais ele não sabia? A única certeza era que a verdadeira luta estava apenas começando. Luís estava paralisado. O que a mendiga, a tal Virgem, tinha acabado de dizer reverberava em sua mente como um eco angustiante. Ele queria gritar, perguntar, mas as palavras não saíam. O olhar dela tinha um peso que quase o derrubava, e no meio da multidão que se aglomerava no beco, tudo. Garoto, por favor, não faça isso. A voz da mendiga era como um sussurro entre os murmúrios dos observadores. Um homem na multidão, um conhecido de Luís, ergueu a mão numa tentativa palpável de silenciar o rumor, mas era tarde demais. A tensão no ar se tornou palpável. Luís olhou ao redor. Rosto apreensivo, sussurros preocupados, rostos que sempre passaram desapercebidos pelas ruas agora pareciam bandidos curiosos. O frio da noite subiu pelo seu corpo, e ele sentiu um calafrio que não estava apenas relacionado ao clima. Mas antes que pudesse articular uma pergunta, a Virgem acrescentou: ele está em perigo, seu filho. Há algo que você não sabe, algo muito maior do que você pode imaginar. E enquanto dizia isso, um brilho atravessou seu olhar, quase como uma faísca. De repente, o som de sirenes cortou o ar, e a luz de um carro de polícia se lançou na escuridão como um farol desesperado. A multidão se agitou. Alguns começaram a correr, outros apenas se encolheram, sem saber o que. Foi quando, no meio do tumulto, um grito abafado ecoou. Parem, ele está fugindo! Na mesma hora, um jovem apareceu correndo ofegante. Ele havia sido capturado por alguém ou algo maior, e suas feições eram conhecidas por Luís.
era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Alguém que carregava um peso que ele conhecia bem. Mãe, não! O garoto gritou em direção à Virgem, cujas feições mudaram instantaneamente, revelando uma expressão que Luís nunca esperava ver. Ela não era apenas uma mendiga. Ela era a mãe do menino perdido. Um tumulto misturou os gritos de choque e a revelação que rasgou o ar como um raio. Por que você nunca me disse? Luís estava em choque. Suas pernas tremiam. O garoto correu em direção à mendiga, e a ligação entre os dois parecia ser uma corda invisível, tão forte que Luís podia sentir. Ele se lembrou de um velho amor da juventude, uma mulher que ele havia perdido há muito. Você é a mãe do meu filho? As palavras saíram como um golpe. Sim, mas não é só isso. A voz da mulher era alta, desesperada. Ele não está em segurança. Está sendo caçado por pessoas que querem seu poder. As sirenes ficaram mais próximas, e o desespero tomou conta do beco. Luís congelou. Poder? O que ela estava dizendo? E quando sua mente estava prestes a entrar em colapso, um homem alto surgiu da escuridão, seu rosto oculto por um capuz. Ele empurrou a multidão e se aproximou da Virgem, com uma presença que clamava atenção. Chega! Gritou, e a voz soou como aço cortando o ar. Você não tem mais tempo. Todo mundo ficou em silêncio, como se o ar tivesse parado de circular. Luís sentiu um frio gelado na espinha. O estranho olhou nos olhos da Virgem e declarou: a verdade precisa vir à tona. Ele é um híbrido, e você sabe disso. Aquela palavra ecoou nas mentes de todos, como um trovão em dia de tempestade. Um último grito de Luís escapuliu de seus lábios. Híbrido. O que isso significa? Seu coração batia forte, e sua cabeça girava. Quem são esses caçadores? O homem do capuz avançou, quase se fundindo com as sombras. Você está em perigo. E seu filho, ele não é só um garoto. Ele carrega o sangue de seres que você nunca iria acreditar que existem. O caos da multidão se intensificou. Olhares de incredulidade e terror crescendo nos rostos das pessoas ao redor. Luís agarrou o braço da mendiga, seu olhar intenso. Me diga a verdade. Quem é ele? Enquanto ela abria a boca para responder, uma explosão aconteceu perto dali. O chão tremeu, e a multidão se dispersou em pânico, gritos e correria tomando conta do beco. O homem de capuz desapareceu entre os corpos, e a Virgem sabia que deixaria Luís em labirinto de incertezas. Se você não protegê-lo, foi tudo o que conseguiu murmurar, antes de se perder na bagunça. Luís gritou por ela, mas a multidão parecia ter engolido tudo. Agora sozinho na escuridão das ruas de Lisboa, seu mundo estava em fragmentos. Cada resposta agora exigia uma nova pergunta. A única certeza que restava era que a realidade era mais insana do que ele jamais poderia imaginar. Mas o que era real? E o que era apenas ilusão? As sombras se fechavam ao seu redor, e Luís sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Luís estava paralisado. O que a mendiga, a tal Virgem, tinha acabado de dizer reverberava em sua mente como um eco angustiante. Ele queria gritar, perguntar, mas as palavras não saíam. O olhar dela tinha um peso que quase o derrubava. E no meio da multidão, que se aglomerava no beco, tudo parecia girar como uma tempestade prestes a estourar. Garoto, por favor, não faça isso. A voz da mendiga era como um sussurro entre os murmúrios dos observadores. Um homem na multidão, um conhecido de Luís, ergueu a mão numa tentativa palpável de silenciar o rumor. Mas era tarde demais. A tensão no ar se tornou palpável. Luís olhou ao redor. Rosto apreensivo, sussurros preocupados, rostos que sempre passam. O frio da noite subiu pelo seu corpo, e ele sentiu um calafrio que não estava apenas relacionado ao clima. Mas antes que pudesse articular uma pergunta, a Virgem acrescentou: ele está em perigo, seu filho. Há algo que você não sabe. Algo muito maior do que você pode imaginar. E enquanto dizia isso, um brilho atravessou seu olhar, quase como uma faísca. De repente, o som de sirenes cortou o ar,
e a luz de um carro de polícia se lançou na escuridão como um farol desesperado. A multidão se agitou. Alguns começaram a correr, outros apenas se encolheram, sem saber o que fazer. Luiz sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Foi quando, no meio do tumulto, um grito abafado ecoou. Parem! Ele está fugindo! Na mesma hora, um jovem apareceu correndo, ofegante. Ele havia sido capturado por alguém ou algo maior, e suas feições eram conhecidas por Luiz. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Alguém que carregava um peso que ele conhecia bem. Mãe, não! O garoto gritou em direção à Virgem, cujas feições mudaram instantaneamente, revelando uma expressão que Luiz nunca esperava ver. Ela não era apenas uma mendiga. Ela era a mãe do menino perdido. Um tumulto misturou os gritos de choque e a revelação que rasgou o ar como um raio. Por que você nunca me disse? Luiz estava em choque. Suas pernas tremiam. O garoto correu em direção à mendiga e a ligação entre os dois parecia ser uma corda invisível, tão forte que Luiz podia sentir. Ele se lembrou de um velho amor da juventude, uma mulher que ele havia perdido há muito. Você é a mãe do meu filho? As palavras saíram como um golpe. Sim, mas não é só isso. A voz da mulher era alta, desesperada. Ele não está em segurança. Está sendo caçado por pessoas que querem seu poder. As sirenes ficaram mais próximas e o desespero tomou conta do beco. Luiz congelou. Poder? O que ela estava dizendo? E quando sua mente estava prestes a entrar em colapso, um homem alto surgiu da escuridão. Seu rosto oculto por um capuz. Ele empurrou a multidão e se aproximou da Virgem, com uma presença que clamava atenção. Chega! Gritou, e a voz soou como aço cortando o ar. Você não tem mais tempo. Todo mundo ficou em silêncio, como se o ar tivesse parado de circular. Luiz sentiu um frio gelado na espinha. O estranho olhou nos olhos da Virgem e declarou: a verdade precisa vir à tona. Ele é um híbrido, e você sabe disso. Aquela palavra ecoou nas mentes de todos como um trovão em dia de tempestade. Um último grito de Luiz escapuliu de seus lábios. Híbrido? O que isso significa? Seu coração batia forte e sua cabeça girava. Quem são esses caçadores? O homem do capuz avançou, quase se fundindo com as sombras. Você está em perigo. E seu filho, ele não é só um garoto. Ele carrega o sangue de seres que você nunca iria acreditar que existem. O caos da multidão se intensificou. Olhares de incredulidade e terror crescendo nos rostos das pessoas ao redor. Luiz agarrou o braço da mendiga. Seu olhar intenso. Me diga a verdade. Quem é ele? Enquanto ela abria a boca para responder, uma explosão aconteceu perto dali. O chão tremeu e a multidão se dispersou em pânico, gritos e correria tomando conta do beco. O homem de capuz desapareceu entre os corpos, e a Virgem sabia que deixaria Luiz em labirinto de incertezas. Se você não protegê-lo... Foi tudo o que conseguiu murmurar antes de se perder na bagunça. Luiz gritou por ela, mas a multidão parecia ter engolido tudo. Agora, sozinho na escuridão das ruas de Lisboa, seu mundo estava em fragmentos. Cada resposta agora exigia uma nova pergunta. A única certeza que restava era que a realidade era mais insana do que ele jamais poderia imaginar. Mas o que era real e o que era apenas ilusão? As sombras se fechavam ao seu redor, e Luiz sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto tentava se recompor, um movimento chamou sua atenção. Do outro lado do beco, uma figura conhecida emergiu da escuridão. Era Clara, sua antiga namorada, os olhos cheios de determinação. Ela tinha desaparecido da sua vida há anos. Luiz, precisamos falar, dizia, com voz carregada de urgência. Luiz a encarou, o choque a envolvê-lo como um manto pesado. Clara, o que você está fazendo aqui? Nós não temos tempo, você tem que vir comigo. Ela insistiu,
puxando-o para longe da confusão. Tem algo que você precisa saber sobre o seu filho, sobre nós. E antes que pudesse protestar, Clara revelou um colar que guardava em seu pescoço, um amuleto antigo com uma insígnia misteriosa. Ele é a chave, Luiz. Está tudo ligado ao que aconteceu naquele dia, ao seu filho e a nós. As palavras dela o atingiram como um golpe. Um dia que ele não conseguia lembrar. Um dia que poderia mudar tudo entre eles. Você sabia? A acusação estava em sua voz. Eu não sabia. Não até agora. Mas você precisa entender. Há mais em jogo do que você imagina. Clara exclamou, enquanto um som de sirene se aproximava novamente, mais intenso desta vez. Mais segredos? Mais mentiras? Ele gritava, sentindo a pressão crescer. O mundo ao seu redor parecia girar. Sim, tudo isso podia desmoronar, os fios invisíveis de suas vidas entrelaçados em algo muito maior. E no fundo, uma questão persiste. Quem realmente era o filho dele? A revelação estava prestes a estourar em sua face, e Luiz sentiu que a sombra da verdade se aproximava. A explosão de emoções, a urgência das palavras de Clara, o impacto daquilo tudo, só aumentavam a tensão. No meio do caos, ele teve que decidir, seguir Clara e arriscar-se em um abismo desconhecido, ou enfrentar algo maior que estava por vir. O futuro dele e do filho dependia da escolha que faria a seguir, e no fundo, Luiz sabia que não havia volta. Clara puxou Luiz, seus olhos alertas e cheios de pavor. Precisamos sair daqui. Eles estão vindo. O pânico estava estampado em seu rosto, e a urgência na maneira como segurava seu braço o fez hesitar. Tudo estava confuso, e ele precisava de respostas, mas Clara parecia ter apenas uma linha de pensamento: escapar. Foi quando a multidão se agitou mais uma vez. Um grito atravessou o ar, como uma faca afiada. Aí está ele! Uma sombra emergiu da confusão. Um homem corpulento com uma expressão feroz. Luiz sentiu um arrepio na espinha. Era um dos caçadores. Ele havia visto aqueles olhos em outros lugares, em outras noites. O garoto não pode escapar. Quem é esse? Luiz perguntou, sua voz hesitante. Ele nunca esteve tão perdido. Um de muitos, Clara respirou fundo, o medo quase paralisando-a. Eles querem o seu filho, Luiz, e não vão parar até que o peguem. O impacto daquelas palavras ecoou em sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele queria entender, mas a realidade se desdobrava diante dele como um pesadelo. Por que você está aqui, Clara? O que está acontecendo? Antes que pudesse ouvir a resposta, o homem avançou, empurrando pessoas na multidão. Clara o puxou para o lado, mas Luiz não conseguiu se mover. Ele fixou o olhar no caçador. Uma fúria cega, uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Ele não pode vir. Eu não vou deixar você levar meu filho. Luiz gritou, mas as palavras pareciam pequenas diante da tempestade que se aproximava. Um tiro ecoou, e a adrenalina atravessou seu corpo. Clara se jogou para frente, protegendo-o. O barulho era ensurdecedor, e a população em volta gritou. O caos explodiu como fogos de artifício, e no meio disso tudo, algo estalou em sua mente. As luzes da polícia iluminavam a cena. A verdade parecia prender-se a algo profundo, uma conexão. E antes que pudesse processar, sentiu um golpe no peito. Clara estava de joelhos, seu rosto pálido, enquanto a mão se movia para o seu peito, buscando ar. Luiz, ela sussurrou. Uma onda de horror percorreu seu corpo. Clara, não. O que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela. O olhar de Clara estava distante, como se já estivesse além daquela realidade. Você precisa proteger nosso filho, temos que... A revelação a golpeou como um trovão. Nosso filho? O que você quer dizer com isso? O que mais ela estava escondendo? A respiração dela tornou-se mais lenta, e um misto de emoções colidiu dentro dele. Ele é o híbrido que você sempre temia. Clara murmurou, as palavras se arrastando. Eu nunca pude lhe contar. Ele carrega o poder dos ancestrais. Antes que a verdade pudesse preencher o vazio que se formava, Clara fechou os olhos.
um último suspiro escapando de seus lábios. Luiz não conseguia entender. O que isso significava? O que ela queria dizer? Desesperado, ele olhou ao redor. O caos da multidão. O caçador desaparecendo entre as sombras. Agora, era como se a realidade estivesse em colapso. Os fios do destino dele se entrelaçaram de forma irreversível. Com Clara imóvel em seus braços, algo dentro dele despertou. A clareza, a urgência. Ele não podia permitir que todo o sofrimento se repetisse. Precisava agir. A revelação conturbada de sua vida havia se transformado em algo extremamente complicado. E a verdadeira natureza do seu filho estava além do que ele jamais poderia imaginar. Eu prometo, Clara, ele sussurrou, lágrimas se misturando ao caos ao redor. Vou encontrá-lo. Vou proteger nosso filho, não importa o que custe. Um novo propósito tomou conta dele. No entanto, no fundo, uma nova pergunta persistia. Será que a verdade o libertaria ou o aprisionaria ainda mais? Luiz começou a se levantar, a determinação ardendo dentro dele. Mas o que mais estava por vir? O que ele realmente havia despertado na escuridão? A noite ainda guardava segredos que ele mal podia compreender. Luiz estava de pé, a confusão dominando sua mente. Clara, imóvel em seus braços, deixava um vazio crescente. Eu prometo, Clara, ele sussurrou, lágrimas escorrendo. Mas ao mesmo tempo que a dor corroía seu peito, uma sombra se arrastava nas profundezas da noite. Ele sentia que algo mais estava prestes a acontecer. Foi quando um estrondo inesperado irrompeu da escuridão. A terra tremeu sob seus pés. Um brilho intenso cortou o céu como se o próprio universo houvesse se quebrado. Luiz ergueu os olhos e viu uma imensa bolha de luz se formando, pulsando com uma energia estranha, quase mágica. Um grito cortou o ar. Saíam da frente. Um homem de cabelos desgrenhados e olhos frenéticos surgiu da multidão. Ele corria como se fugisse de algo terrível, gesticulando freneticamente. Eles vêm pra cá! Precisam do garoto! A multidão, antes agitada, agora estava paralisada. Olhares trocavam dúvidas, sussurros se tornaram gritos de pavor. Luiz sentiu um nó na garganta. Do que ele está falando? A tensão era palpável. O caçador ainda estava à espreita, observando cada movimento. Ele não pode ser pego. O homem continuava, agora próximo ao grupo. A vida de todos depende disso. O híbrido não é apenas um garoto, ele é a chave. Aquelas palavras cortaram a confusão. Temporariamente, a verdade estava se desenhando. Luiz mordeu os lábios, a respiração acelerada. Chave para quê? O homem olhou diretamente nos olhos de Luiz. Seu desespero refletido. Ele é a ligação entre mundos, entre seres que foram divididos pela história. Se ele cair nas mãos erradas, tudo o que conhecemos pode acabar. E como se por instinto, a cidade inteira pareceu entender. O céu se iluminou com flashes luminosos. A bolha de luz começou a se expandir, como um espetáculo que uma multidão ansiosa não podia ignorar. Clara! Gritou Luiz, enquanto se voltava para ela. Mas não havia resposta. Clara estava com os olhos fechados, seu peito subindo e descendo lentamente. Ele voltou seu olhar para o homem, aterrorizado. De quem você está falando? Qual é o verdadeiro poder do meu filho? O homem hesitou. O que você teme mais, pai? O que foi prometido a você ou o que está destinado a ele? O poder dentro dele é tanto uma bênção quanto uma maldição. À medida que falava, um rugido gutural reverberou na distância. Uma sombra colossal levantou-se, projetando um frio gélido através da multidão. Luiz olhou para cima e, horrorizado, viu uma figura de aparência demoníaca flutuando nos céus. O caçador ergueu a mão, apontando para a criatura que se aproximava. Um colosso que parecia absorver a própria luz ao seu redor. Eles estão aqui! O homem gritou, e antes que pudesse reagir, a criatura lançou um raio de energia. Luiz se lançou para o lado, segurando o corpo de Clara, mas o impacto foi inegável. A explosão fez o ar vibrar. Precisamos ir,
Agora, a voz do homem soou estridentemente, enquanto a multidão começou a correr em desespero. Luís hesitou, seu olhar fixo em Clara. Cada segundo contava, mas o instinto primal o puxava. Eu não consigo deixá-la, mas o homem segurou seu braço com força, arrebatando-o. Se não escaparmos, perderemos mais do que ela. O futuro de todos nós está em jogo. E enquanto a sombra se aproximava, algo dentro de Luís se encheu de determinação. Não posso deixar isso acontecer. Ele olhou para o portão se fechando com a poeira levantada e gritos abafados ao fundo. Algo dentro dele começou a mudar. Num último impulso, Luís gritou: Nosso filho está em perigo. O que você sabe sobre ele? Ele pode salvar ou destruir tudo, respondeu o homem, o olhar fixo nas sombras que se formava. Sei que a verdade deve ser revelada e que você precisa fazer a escolha certa. O que será dele e de todos nós depende disso. E no exato momento em que a sombra descia sobre eles, uma luz inesperada surgiu. Clara sentiu que havia uma conexão atravessando o espaço, um fio invisível que unia todos. A vida, a morte, o que era real e o que era ilusão. Luís percebeu que nada seria como antes, e a única certeza que restava era que a verdadeira batalha tinha acabado de começar. Luís estava de pé, a confusão dominando sua mente. Clara, imóvel em seus braços, deixava um vazio crescente. Eu prometo, Clara, ele sussurrou, lágrimas escorrendo. Mas enquanto a dor tomava conta dele, uma sombra começou a se arrastar nas profundezas da noite. Ele sentia que algo mais estava prestes a acontecer. Um estrondo inesperado irrompeu da escuridão. A terra tremeu sob seus pés. Uma luz intensa cortou o céu, como se o próprio universo tivesse se quebrado. Luís ergueu os olhos e viu uma imensa bolha de luz se formando, pulsando com uma energia estranha. No fundo, um pressentimento de que nada seria como antes. Saiam da frente! Um homem, de cabelos desgrenhados e olhar frenético, surgiu da multidão. Ele corria como se fugisse de algo terrível, gesticulando freneticamente. Eles vêm para cá! Precisam do garoto! A confusão se intensificou. Os rostos, antes indiferentes, agora se tornaram máscaras de pânico. Luís sentiu um nó na garganta, um frio na espinha. O que estava acontecendo? Do que ele está falando? Perguntou. Ele não pode ser pego? O homem gritava, aproximando-se. A vida de todos depende disso. O híbrido não é apenas um garoto, ele é a chave. Aquelas palavras cortaram a confusão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Chave para quê? Ele é a ligação entre mundos, entre seres que foram divididos pela história. Se ele cair nas mãos erradas, tudo o que conhecemos pode acabar. Luís sentiu as pernas tremerem. Ele olhou para Clara. Clara! Gritou, mas ela permanecia imóvel, seu corpo pálido como a lua. O olhar do homem fixou-se em Luís, sua expressão se transformando. Você precisa agir agora, disse o frenético, com voz desesperada. Não dá mais tempo. A sombra já está se aproximando. A sombra colossal, ameaçadora, parecia absorver toda a luz do ambiente. Luís sentiu o peso dela, como se a própria cidade estivesse se curvando diante do poder que emanava. Aquela figura se aproximava, e gritos começaram a ecoar. Precisamos ir. O homem agarrou Luís pelo braço, puxando-o. O caos havia se instaurado, mas ele ainda estava atordoado. Eu não posso deixar Clara, gritou, olhando com desespero para o corpo dela. Se você não sair agora, perderá mais do que só ela. A cada palavra, a urgência crescia. Seja forte, ele depende de você. Os olhos de Luís arregalaram quando a sombra se acercou ainda mais. O homem empurrou Luís, e as luzes da cidade piscavam na escuridão crescente. A dor dentro dele era uma tempestade. Mas então, algo extraordinário aconteceu. No meio do caos, a bolha de luz começou a se expandir rapidamente. Com um movimento brusco, ela lançou uma onda de energia que derrubou todos no caminho. Luís caiu ao chão, a respiração cortada. Como um reflexo, o corpo de Clara acendeu uma luz. Um brilho dourado emanou dela, e Luís sentiu um calor percorrer sua pele. Clara moía sob ele,
mas o brilho crescia, como se aquele momento tivesse despertado algo adormecido. A luz difusa, emana da figura de Clara, penetrou a escuridão, quase como em escudo. Luís não sabia como aquilo estava acontecendo, mas algo dentro dele pulsava. Clara, ele chamou, com toda a força que tinha. Então, em uma reviravolta angustiante, a sombra colossal hesitou. O homem perto de Luís arregalou os olhos. O quê? Isso não é possível! Ele parecia chocado, sua expressão revelando uma verdade que nem ele estava pronto para aceitar. Ele é o híbrido. Luís disse, mas a realidade estava prestes a desmoronar. A sombra, que antes parecia poderosa, agora hesitava, e depois, de repente, se lançou para cima, como se estivesse atordoada. Ela é a chave, gritou o homem. Mas o desespero estava estampado em seu rosto. A conexão que você não sabia que tinha. Luís se sentiu tenso, os pensamentos cruzando a mente. O que isso significava? Clara não era apenas uma vítima. Havia algo mais profundo em tudo. E ali, no coração da noite, a verdadeira batalha apenas se intensificava. Com a luz ainda pulsando, a verdade parecia mais próxima do que nunca, mas também mais distante. O que você está nos escondendo, Clara? Ele sussurrou, enquanto a bola de luz o cercava, transformando tudo ao seu redor. E então, no ápice da tensão, ela sussurrou algo. Eu não sou quem você pensa que sou. E nesse instante, o mundo de Luís desabou. Como se a própria terra estivesse se dividindo. Ele se viu em um abismo de incertezas. O que realmente estava acontecendo e o que mais estava por vir? Luís estava preso naquele momento. A tensão era palpável. Clara, com um brilho dourado emanando dela, começou a falar. Suas palavras arrastadas pela dor. Eu não sou quem você pensa que sou. Ele franziu a testa, tentando entender. Mas antes que pudesse questionar mais, a sombra colossal se aproximava ainda mais. Seu contorno ameaçador avançando em sua direção. O homem desesperado ao seu lado gritou. A sombra! Nós precisamos ir agora! E então a luz de Clara flutou, iluminando o beco. Mas de repente algo chocante aconteceu. Uma explosão de energia irrompeu da figura envolta em luz. Os rostos ao redor de Luís foram banhados numa luminosidade intensa. Ele sentiu seu corpo tremer. A multidão ao redor parecia estar em transe, e os gritos tornaram-se balbúrdia. Enquanto a luz se intensificava, Clara, com um olhar angustiado, sussurrou algo que fez os joelhos de Luís fraquejarem. Ele não é apenas nosso filho. Ele é o que a profecia disse, o escolhido que pode unir e destruir mundos. O chão pareceu se abrir sob seus pés. O quê? Ele é o escolhido. As palavras saíam de sua boca sem controle, confundindo-se com cada revelação vertiginosa que tomava forma. Sim, ele é o último híbrido, Luís. O que quer que seja essa sombra, ela quer seu poder. O rosto de Clara estava repleto de dor e um tipo de conhecimento que lhe era desconhecido. A verdade a machucava, e Luís podia ver isso claramente. A sombra, agora claramente em forma humana, lançou um olhar profundo para Luís. Você não deveria ter revelado isso, Clara. A voz desse ser ressoou, ecoando direto nas entranhas de Luís. A profecia era um segredo para ser guardado. Com um golpe, a presença da sombra se expandiu e Luís se sentiu sendo tragado para dentro dela. Era como se sua mente estivesse se quebrando. O que você está dizendo? Ele gritou, e a multidão ao redor se agitou, misturando medo e confusão. Mas a luz de Clara não é apenas dor. Havia poder. Ele começou a perceber que essa luz era uma proteção, um escudo que provinha de algo que ele não conseguia compreender. Ele precisa ser protegido, mãe. O homem do capuz que estava ao lado de Clara gritou, mas a confusão aumentava. Senão, ele pode apoderar-se do que não deve. Luís sentiu um frio correr pela espinha. Havia mais naquele jogo de poder do que achava saber.
Quem é você? Ele questionou, focando seu olhar no homem que agora se revelava. Sou Zack, protetor do legado. O sangue que corre nas veias do seu filho é a chave para tudo. Ele estava se aproximando de Luís, seu rosto gravado com uma urgência desesperada. Você precisa entender. Este não é apenas um conflito pessoal. É um confronto entre reinos. E se falhar, o mundo irá entrar em colapso. Uma onda de desespero tomou conta de Luís. Agradecia que Clara estivesse ao seu lado. Mas havia algo mais. Algo que sussurrava em sua mente. Como ele se encaixava nisso tudo? Ele sempre acreditou que seu filho era uma oportunidade de redenção. Agora, seu filho carregava expectativas infinitas. Clara começou a congelar, flutuar ainda mais na luz. E quando ela olhou para Luís, seus olhos estavam cheios de um amor profundo, mas também de tristeza. O que você não sabia, Luís, é que seu filho pode trazer a união ou a destruição, mas de repente, no meio daquela confusão, a sombra reagiu. Chega, rosnou, e a escuridão pareceu se agitar, provocando uma onda de choque. Tudo ao redor começou a tremer, e a luz de Clara pulsava com intensidade. Você o traiu, gritou a sombra, e a força que emanou dela era quase palpável. Luís olhou para Clara. Do que você está falando? A confusão se transformava em pânico. Se havia traição, o que Clara escondia? Ele sentiu a traição como uma lâmina cravada em seu peito. Em meio a isso, a luz começou a oscilar, e Luís lembrou-se do que Clara disse, sobre escolha, poder. Mas questionava. Quem estava realmente ao seu lado neste momento? Então, em meio ao rugido da sombra, uma sombra menor começou a se moldar. Uma figura familiar ergueu-se, e Luís não podia acreditar no que via. Era seu filho, surgindo das sombras, correndo em direção à luz que Clara emanava. Pai! O garoto gritou, na busca desesperada por proteção. E com isso, o chão parecia abrir-se sob eles. A revelação o atingiu como uma explosão. O que está acontecendo? Quem ele realmente é? A escuridão dançava ao redor, e naquelas palavras a verdade estava prestes a ser revelada. O que mais ainda estava escondido? O que mais estava prestes a acontecer diante de seus olhos? A batalha entre luz e sombra estava apenas começando, e enquanto isso, a vida de todos implorava por respostas. Luís estava paralisado, o pânico cercava seu coração. Seu filho estava ali, correndo em direção à luz emanada de Clara. As palavras dela ecoavam em sua mente. Ele é o escolhido. O garoto gritou novamente, a urgência em sua voz cortando a atmosfera espessa. Luís sentiu o peito apertar. Venha, rápido. A luz de Clara estava tremendo. Era como se a energia ao redor delas estivesse lutando para permanecer. Mas antes que ele pudesse se mover, um rugido ressoou pelos céus. A sombra colossal, que parecia devorar toda a claridade do lugar, agora avançava uivando como uma ferida aberta. O homem de cabelos desgrenhados, Zack, olhou de volta, a expressão em seu rosto mudando de confiança para terror absoluto. Ela está chegando! Precisamos! Ele gritou, puxando Luís para trás, como se soubesse que o instinto de um pai poderia impedi-lo de agir. Espere! Luís puxou o braço, o desespero em suas veias. Eu preciso saber o que está acontecendo. O que você sabe sobre o meu filho? Zack hesitou. O olhar nos olhos dele refletia algo mais profundo, algo que Luís não queria acreditar. Ele não é apenas o escolhido. Existe uma razão pela qual ele está sendo caçado. Aquela revelação caiu sobre Luís como um balde de água fria. O que você quer dizer? Ele não queria ouvir, mas as palavras estavam se formando em sua mente, cada uma mais pesada que a anterior. Antes que Zack pudesse responder, a sombra se disfarçou de um ser humano, os olhos brilhando numa escuridão profunda. O que você tanto teme, Luís? A verdade pode doer, mas ela é essencial. A voz era sedutora, perigosa. Luís não conseguia se mover. O medo paralisava. Calem-se, ele não pode saber. Clara sussurrou. Mas a luz dela estava instável, como se estivesse perdendo a batalha contra a escuridão.
O garoto parecia ansioso, a conexão entre eles se intensificando. O ser sombrio sorriu, e Luís sentiu um arrepio. Você é o pai dele. Logo você deve saber que a verdade é muitas vezes mais dolorosa que a ilusão. A voz era um sussurro, mas ele sentiu o impacto, como se cada palavra fosse uma facada. Escutem! Gritou Zack, a urgência em sua voz ecoando. Ele precisa saber para se proteger. Mas a sombra do ser era opressora, sua presença distorcendo a realidade ao redor, fazendo com que tudo parecesse um pesadelo. Ele não é só um híbrido. A revelação caiu como um trovão. Ele é um dos últimos descendentes de uma linhagem antiga. E o que você não sabe, Luís, é que essa linhagem foi traída. A sombra avançou, e cada palavra penetrava mais fundo. Luís sentiu seu coração parar. O que você está dizendo? Que linhagem? Que traição? Ele estava agora no abismo, cada pergunta apenas aumentando o peso do que estava por vir. Ele carrega o sangue de reis e de monstros, de anjos e demônios. E agora a guerra se alastrará. Sua família está no centro disso. Você não pode proteger seu filho, porque ele é a chave que pode abrir as portas para a destruição. O ser continuou, falando com uma calma perturbadora. O choque atingiu Luís como um golpe. Todo o seu mundo virava de cabeça para baixo. Como você sabe disso? A raiva e a proteção abriram caminho para a desesperança. Tudo o que acreditava ser verdade estava lentamente se desfazendo. Porque eu sou seu verdadeiro inimigo. A sombra revelou, e o céu pareceu estremecer. Luís imediatamente começou a sentir a conexão com o filho frágil, como um fio prestes a se romper. Ele percebeu que o rosto da sombra era familiar, então seu mundo desabou. Eu sou seu irmão. As palavras caíram como uma bomba. Antes que pudesse processar tudo, a sombra lançava-se sobre eles com força. A luz de Clara piscava, e a cidade começava a tremer sob o peso da verdade revelada. Luís não sabia como reagir, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia e a escuridão avançava. Não, não pode ser. Ele gritou. Mas a realidade estava se transformando em um labirinto de mentiras. O que mais estava por vir? O que mais poderia ser rompido na bruma do terror que tomava conta de sua vida? A batalha estava apenas começando, e agora a dor da verdade ameaçava consumi-los a todos. A sombra crescia, e a tensão no ar era palpável. Luís olhou para o rosto familiar, agora revelado, enquanto a verdade apertava seu coração. Você é meu irmão. Ele mal podia acreditar. As palavras estavam cortadas por um misto de dor e confusão. O que isso significava para ele? Para seu filho? Sim, a sombra disse, o tom dele carregado de uma certeza sinistra. A linhagem que você protege não é só uma herança, é um fardo, e seu filho, ele é o último, a chave. Clara, envolta na luz, piscou para Luís, e no seu olhar havia uma súplica. Eu sempre soube que isso podia acontecer. As palavras dela eram um sussurro, envolto em desespero. Um estrondo ecoou, e a escuridão parecia pressionar contra todos. O homem de cabelo desgrenhado, Zack, estava em alerta. Precisamos ir. A hora está acabando. Ele puxou Luís pelo braço, tentando afastá-lo do irmão que acabara de conhecer. Não, eu preciso entender, gritou Luís, a voz cheia de sofrimento. A sombra sorriu, seu rosto distorcido em um falso conforto. A verdade será revelada, irmão. Mas você fará a escolha. O poder do seu filho determinará o futuro, e eu não vou deixar você escapar dessa vez. Mas Clara, com toda a força que lhe restava, declarou: Não, você não vai levar meu filho. O amor dela era uma luz na escuridão que se avizinhava. Luís sentiu isso, o poder pulsando como um grito de resiliência. O ser sombrio lançou um golpe de energia em direção a eles. A luz de Clara se acendeu, envolvendo a todos em um brilho intenso. Em meio ao caos, Luís percebeu que essa energia não era apenas uma defesa, era uma oportunidade. Venha, ele gritou para seu filho, que hesitou, olhando dentre a luz e a escuridão. Você é mais forte do que imagina. Juntos, podemos vencer isso. O garoto avançou, aqueles olhos de coragem brilhando na penumbra.
A luz começou a expandir, uma onda de calor e esperança. Cada passo que davam juntos se sentia como uma pequena vitória em meio à dor. Zack gritou: "Use seu poder! A conexão é real!" E assim, a energia da linhagem deles começou a pulsar no ar. Luiz e seu filho estavam unidos, a luz empurrando a sombra para trás, enquanto a verdade começava a se revelar. Mas a sombra não recuou facilmente. "Isso não acaba aqui." O irmão de Luiz rugiu, seu ódio e desespero o transformando em uma tempestade de trevas. "A guerra não está apenas começando, ela é raja. E você só poderá escolher um lado." Com um último empurrão, a luz de Clara se elevou e o espaço ao redor explodiu em um clarão. Quando a poeira assentou, Luiz se viu de pé, segurando a mão de seu filho, a cidade começando a ganhar cor novamente. "Pai, o que aconteceu?" O garoto estava confuso, mas havia esperança em seus olhos. "Eu não sei," Luiz respondeu, suas pernas tremendo, mas um novo calor cresceu dentro dele. "Mas estamos juntos, e isso é tudo o que importa agora." Enquanto a noite se dissolvia em um amanhecer brilhante, uma nova jornada se iniciava. O futuro ainda era incerto, mas a confiança entre eles era uma chama forte, incapaz de ser apagada. Enquanto caminhavam, ainda agarrados um ao outro, Luiz sentiu uma emoção nova. A batalha poderia ter terminado, mas a vida continuava, e havia muito mais a descobrir. E você, amigo, que chegou até aqui, merece ser parte dessa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A sua participação é fundamental.